Olá, aqui é o Rangel Lerbach. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Luciana Ferreira. Hoje nós vamos falar um pouco mais de empreendedorismo, falar da história de empreendedorismo da Luciana, que há 10 anos é uma empreendedora e hoje é diretora nacional da Mary Kay. Então, Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Estou muito curioso para conhecer mais ainda da sua história. E vamos começar do início. Vamos. Conta como que começou a sua história profissional, Sim. até antes de ser empreendedora, depois como se tornou uma empreendedora e depois como que você está hoje. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, Rangel, pelo convite. Me senti honrada. Para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com todos vocês. E como que eu comecei? Eu sou formada em turismo, sou turismóloga de formação. Eu trabalhei na área por 9 anos, eu trabalhava na TAM Linhas Aéreas. E o empreendedorismo surgiu na minha vida em uma das piores fases. Eu falo que foi num momento de crise, porque eu tinha acabado de perder meu pai, tinha sofrido uma perda dentro da própria empresa onde eu trabalhava, sofri uma decepção muito grande. Então eu estava muito abalada emocionalmente e financeiramente também. E eu comecei a pedir a Deus, nas minhas orações, uma luz, para que Ele pudesse me enviar algo novo, para que eu pudesse mudar e melhorar de vida. E aí um belo dia apareceu uma comissária de uma companhia aérea que me apresentou os produtos na qual eu represento hoje. Eu nunca, Rangel, tinha trabalhado com vendas, nunca me senti uma pessoa extremamente tímida. Só que quando eu vi a qualidade dos produtos, eu fiquei apaixonada. E aí eu resolvi iniciar no negócio. Eu acho interessante eu frisar aqui a maneira que eu comecei no meu negócio. Quando eu comecei na minha empresa, eu não tinha nada. Eu não tinha nome, eu não tinha dinheiro, eu não tinha carro. Como eu falei, eu estava passando um momento de crise, um momento difícil na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, já que eu estou passando por um momento tão difícil, por que não tentar algo novo? E às vezes o que eu percebo em muitas pessoas é que elas estão passando por momentos desafiantes na vida, mas têm medo de tentar algo novo. Às vezes aparece uma oportunidade e a pessoa, por medo ou até mesmo por comodismo, ela abre mão da oportunidade e fica naquela situação, às vezes até a vida inteira. Então, deixa eu te perguntar. Então você estava trabalhando normalmente, você então estava buscando, né? Você fez uma oração. Fiz uma oração. Pediu, Deus me dá uma luz. E aí foi aí que surgiu alguém te oferecendo, te apresentando a empresa que está hoje, que é a Mary Kay. Exatamente. E o que te sinalizou que você entendeu que não é isso que eu quero? Ou não? Ou foi um processo, nesse processo você ainda surgiram algumas dúvidas? Como é que foi essa transição? Então, o que foi assim um fator fundamental para eu poder tomar a decisão de iniciar no negócio? A qualidade dos produtos. Porque quando a menina me mostrou e eu experimentei os produtos, eu falei assim, gente, eu usaria tudo. E eu pensei assim, eu vou começar a trabalhar com isso dentro do aeroporto. Porque aí todas as mulheres tinham que trabalhar maquiadas, tinham que estar com a pele bem cuidada. Então eu falei assim, bom, eu já estou no lugar que vai dar para eu desenvolver isso aqui dentro. Então a qualidade dos produtos foi assim realmente o que me impulsionou a entrar e a filosofia da empresa. Eu sou uma pessoa que estou muito ligada a princípios e a empresa Mary Kay é uma empresa que ela foi totalmente construída baseada em princípios e em valores. Inclusive, uma dos princípios da empresa é Deus em primeiro lugar, família em segundo e carreira em terceiro. Olha que legal. Então, eu achei isso muito legal e falei, bom, é uma empresa que o produto tem qualidade, tem um lucro bacana e ainda por cima tem princípios e valores que norteiam a minha vida, eu vou querer começar. Legal. Então, aí eu falei assim, então, vamos lá, ver se você pediu, aí veio alguém. Veio alguém e te mostrou. Você experimentou, começou a divulgar, as pessoas também aprovaram. Isso. Aí teve o alinhamento de princípios e valores com a empresa. Exatamente. E aí você só foi cada vez engajando mais. Exatamente. E aí foi quando
começou sua carreira empreendedora. Exatamente, Rangel, Tá. foi exatamente. E de lá para cá, como é que foi? Foi tudo fácil? Não, Rangel, principalmente o início. O início, quando eu comecei, primeiro porque eu era crua. Eu não tinha nenhum conhecimento de nada de empreendedorismo. Você tinha que idade quando você fez essa transição? 26 anos. 26 anos. Foi há 10 anos atrás. 10 anos. Então eu não tinha noção, eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente insegura. Então foi algo novo na minha vida, foi algo totalmente novo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito aberta para o novo. Então eu não tive, eu tive a humildade suficiente de buscar ajuda em quem eu sabia que tinha conhecimento maior que o meu. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler tudo que envolvia o mercado de empreendedorismo, o mercado de vendas, o mercado de pessoas, porque eu acredito muito que o conhecimento, ele gera o crescimento. E eu, assim, eu falei, eu vou começar a buscar o máximo de informações que eu tiver aqui para eu poder crescer. Um dos pontos também que me dificultou no início foi a falta de carro. Eu não tinha carro, então eu fazia as minhas sessões de beleza a pé, de ônibus. Como eu falei, eu não tinha o dinheiro que eu ganhava na companhia aérea, eu pagava a minha faculdade. E essa época você estava em Lagoa Santa? Morava aqui. Então eu recebia na companhia aérea, pegava o dinheiro, pagava a minha faculdade, não sobrava nada. Minha mãe, professora aposentada, eu tinha acabado de perder meu pai. Então, assim, eu iniciei com o seguinte pensamento: ou eu tenho que dar certo, ou eu tenho que dar certo. E deixa eu entender, como é que é o seu perfil? Quando você tomou a decisão, olha, vou desenvolver isso. Depois você até fala um pouquinho se foi abrupto, quanto tempo você ainda permaneceu trabalhando como comissário de bordo. E também, você foi decidida, não, eu vou pagar o preço. Você sofreu críticas de amigos, de familiares. Você ter que pegar ônibus para levando kit para fazer as demonstrações. Você sentia vergonha no início? Sim. Eu estou fazendo essa pergunta porque isso acontece com todo mundo que começa, sempre vai surgindo aquele medo, a insegurança, e aí alguém faz um comentário negativo, a pessoa desanima. Com você aconteceu isso também? Tudo isso, Angel. Primeiro que eu iniciei e a maioria das pessoas que estavam ao meu redor não acreditaram em mim. A minha própria mãe, apesar dela ter me emprestado o recurso para eu poder começar meu negócio, mas ela não acreditava. Aí o que eu fiz? Eu conversei com ela, falei, mãe, olha, não preciso de você acreditar. Eu vou te provar que o negócio vai dar certo. Eu só te peço que você me ajude a levar as minhas bolsas para fazer as minhas sessões. Aí o que eu fiz? Eu trabalhava fora, eu estudava à noite. E no aeroporto você trabalha sábado, domingo e feriado. Então o que eu fazia? As minhas sessões de beleza, eu fazia nas minhas folgas, que eram as sextas-feiras. Então a minha mãe ia comigo. E aí nós íamos, fazíamos as sessões, muitas vezes vendíamos, também tinha vezes que nós não vendíamos. As próprias clientes, muitas delas, eu acho que elas ficavam com pena de mim, me davam carona. Aí me davam carona, me deixavam em casa, porque às vezes eu saía andando a pé, eu morava no centro, até na várzea, para fazer as sessões, carregando sacola pesada, tal. Então eu recebi muitas críticas, só que uma coisa que eu sempre tive em mente, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca ouvi muito o que as outras pessoas falavam, não. E é o que todo empreendedor tem que ter, tem que blindar os ouvidos. Porque se nós formos ouvir a opinião negativa e as críticas, nós não vamos sair do lugar. Então eu tampava meus ouvidos, acreditava no meu sonho e comecei a desenvolver meu negócio. E esse período, vamos pôr assim, essa dificuldade, isso foi até quando? Então, durou quanto tempo? Durou até o tempo de eu me tornar diretora. Eu me tornei diretora na empresa com 8 meses. O que é se tornar diretora? É você construir uma equipe. Então, como eu fui crescendo e ganhando dinheiro com as vendas, as pessoas que estavam ao meu redor, que antes não acreditavam, falaram assim, gente, mas esse negócio tá bom. A Luciana agora está tendo dinheiro, antes não tinha. Então, as pessoas começaram a querer fazer o mesmo que eu fazia. E você já tinha largado o trabalho? Não, ainda não tinha. Então, você durante 8 meses, trabalhava como comissária
E na sua folga você fazia Mary Kay? Isso. Na verdade, eu só vou abrir um parênteses, Hans, eu trabalhava no aeroporto, eu não era comissária. Mas eu conheci Mary Kay através de uma comissária. De uma comissária. Isso. Okay. E aí, o que eu fazia? Eu conciliava. Eu trabalhava de 5 da manhã às 3 da tarde no aeroporto. Eu chegava em casa, eu tomava um banho, pegava um ônibus que tinha aqui da prefeitura, me levava na faculdade, eu fazia na FUMEC. Chegava em casa meia-noite, acordava 4 horas da manhã. Então, e chegava em casa. E aí, como que eu fazia? Eu não tinha o tempo que eu tinha hoje. Hoje eu só faço Mary Kay. Então, aonde eu ia, eu levava os meus produtos comigo. Se eu estava na faculdade, os produtos iam na bolsa. Se eu estava no aeroporto, os produtos iam na bolsa. E as sextas-feiras, que eram as minhas folgas, aí sim, eu fazia sessões e minha mãe ia comigo. Vamos lá, durante 8 meses você trabalhava, fazia faculdade, fazia Mary Kay. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Na faculdade, as colegas gozavam você? Muito. Já vem a doida do carro rosa. Porque desde o início eu falava, gente, ó, hoje vocês estão me vendo a pé aqui vendendo batom, mas em breve vocês vão estar me vendo de carro rosa, e as meninas riam. Aí eu chegava no aeroporto e atendia os passageiros e ficava assim com os passageiros, ó, hoje eu atendo vocês, amanhã vocês vão ver que eu vou estar viajando o mundo inteiro. E o pessoal falava, gente, a Luciana é louca. De onde que ela tira isso? Então foram muitas críticas, as pessoas não acreditavam, as pessoas não acreditam. E quando você falou assim, deu certo? Pois é. Foi quando você virou diretora? Exatamente. Quando eu me tornei diretora, eu já estava ganhando uma renda 3 vezes maior que eu ganhava na TAM. Me dedicando 1 vez por semana. Aí eu falei, gente, se eu me dedicando 1 vez por semana, que são as sextas-feiras, esporadicamente, no intervalo da faculdade, no aeroporto, eu já estou ganhando 3 vezes mais, imagina se eu começar a me dedicar somente a esse negócio. Aí eu abri mão. E foi um momento que aí que eu fui... Aí eu estava finalizando a faculdade também. E foi um momento, Rangel, que eu fui mais apedrejada ainda. Porque as pessoas falavam, você é louca, você vai trocar o certo pelo duvidoso, você vai sair, você trabalha de carteira assinada, você tem tudo. E eu falei, não. Agora eu vou fazer o meu negócio, eu vou ser autora da minha própria história, eu vou fazer os meus horários. E da mesma maneira que deu certo para muitas pessoas, vai dar certo para mim também. E saí, tô aqui até hoje, feliz da vida. Melhor coisa que eu fiz. E depois, então, depois você virou diretora, até hoje, né? Você também teve ali toda uma trajetória, né? Que a maior parte, né? 9 anos, mais de 9 anos. Como é que foi depois toda essa trajetória? Quais foram os desafios, as dificuldades? Né? Quais foram as vitórias? Isso, muito aprendizado, muitos desafios. O que eu mais amo no negócio que eu faço é que nós trabalhamos muito com sonhos. Então, eu aprendi na minha empresa que a partir do momento que eu começasse a ajudar mulheres a realizarem os sonhos delas, a partir do momento que eu ajudasse mulheres a se descobrirem, a desenvolver os seus dons e os seus talentos, eu iria estar crescendo. Então, eu comecei a estudar mais sobre pessoas, a conhecer mais o universo feminino, porque a Mary Kay hoje, homem pode fazer Mary Kay? Pode, mas a empresa foi totalmente construída para a mulher. Então, só para você ter uma ideia, por que a Mary Kay Ash, ela resolveu fundar a empresa? Porque ela trabalhou por muitos anos no mercado corporativo, ela teve muitas frustrações. Que frustração foi essa? Uma delas, que fez com que ela saísse do mercado corporativo. O marido dela foi para a guerra, voltou da guerra com problemas psicológicos e abandonou a Mary Kay com 3 filhos. E a Mary Kay já desenvolvia um trabalho em uma empresa há muitos anos, então ela pediu um aumento de salário. E o chefe dela virou para ela e falou, Mary Kay, você é mulher, e mulher não precisa de dinheiro. Então ela falou, peraí, tá errado. Quem falou que mulher não precisa de dinheiro? Mulher precisa sim de dinheiro. Ela era cristã? Cristã. Ela era membro da primeira igreja batista do Texas e ela foi assim, totalmente, essa empresa foi uma empresa totalmente assim, inspirada, ela foi totalmente inspirada por Deus mesmo para fundar esse negócio. Para quê? Para que as mulheres pudessem ter ganhos ilimitados, ganhar o tanto que elas desejassem, para que as mulheres pudessem ter reconhecimentos à altura, para que as mulheres pudessem ter qualidade de vida e ao mesmo tempo terem tempo para Deus, família e carreira. Então, ela conseguiu construir essa empresa em 1963. Naquela época, Rangel, a mulher não tinha valor nenhum no mercado. Até hoje, a gente não tem tanto.
Então, assim, então ela foi visionária, ela foi ousada e ela conseguiu fundar essa empresa. A empresa cresceu muito e hoje tem milhares de mulheres no mundo inteiro que tiveram suas vidas transformadas. Então, o que que eu desenvolvi ao longo desses anos? Eu busquei desenvolver pessoas. Eu busquei conseguir despertar nas mulheres o melhor delas. Porque a maioria das pessoas, Rangel, não acredita em si mesma. Eu não acreditava em mim. Eu me achava tímida, eu me achava insegura, eu morria de medo de falar. Só que eu descobri com o tempo que tudo isso a gente pode vencer tudo isso. Então eu desenvolvi pessoas no decorrer desse tempo todo. Teve frustração, teve decepção, teve ingratidão, mas nada se compara em ver uma pessoa que você inicia na empresa passar por todos os problemas, por todos os desafios e realizar os seus sonhos. Legal. E o que é ser hoje uma diretora nacional da Mary Kay? O que isso representa? Como é que é o seu estilo de vida hoje? Primeiro que é a realização de um sonho, porque hoje eu represento a própria Mary Kay Ash. Só para você ter uma ideia, são 500 mil consultoras no Brasil e só 120 diretoras nacionais. E eu sou uma delas. E hoje, qual que é a minha maior missão? Não mudou muito do que eu já fazia antes, mas as responsabilidades são ainda maiores. É realmente ensinar, motivar, inspirar mulheres, né? Fazer com que elas acreditem mais em si mesmas. Como que eu faço isso? Com treinamento, né? Eu tenho uma unidade e eu tenho uma área nacional composta por diretoras que também já conquistaram, que também outras... Para você ter uma ideia, eu já tenho uma diretora na minha área que já está quase chegando ao nível de diretora nacional também. E começou lá de baixo, com muitas dificuldades, e hoje eu vejo ela assim, eu fico muito feliz. Não só ela, mas eu tenho muito orgulho de todas. E como que é a minha rotina, como eu estava falando? Então, hoje eu continuo sendo uma consultora de beleza, eu ainda vendo os produtos. Eu trabalho também com recrutamento, então aonde eu estou, eu apresento a oportunidade de Mary Kay. Se eu vejo qualquer pessoa que eu nunca vi na vida, eu chego perto dela e falo. Porque foi assim comigo. A comissária nunca me viu na vida, chegou perto de mim e perguntou se eu conhecia e hoje eu estou aqui. E a comissária, ela continuou? Você acredita que não? Ela chegou a certo ponto, mas depois ela passou por algumas dificuldades e não teve, assim, enfim, não continuou. E é isso que eu faço. Então, eu inspiro, eu motivo, eu recruto pessoas, treino a minha equipe, treino a minha área. Todos os meses, praticamente, eu estou numa cidade diferente. Todos os meses eu estou fazendo treinamento aqui em Lagoa Santa ou em Vespasiano. Então, a minha função é me doar ao máximo para que elas realizem os sonhos delas. Legal, legal. Bom, se você, por acaso, voltasse atrás, tem algo que você faria diferente? Tem. Na verdade, eu teria tido mais confiança em mim mesma. Eu era uma pessoa, Rangel, extremamente insegura. E essa insegurança, ela me prejudicou muito no início. Porque essa insegurança era tão grande, eu não acreditava em mim. Então, gerava um medo. Então, assim, o medo é uma reação normal do ser humano, mas o medo que eu sentia, Rangel, era um medo que me paralisava. Então, se eu via, às vezes, uma pessoa que eu poderia estar oferecendo a oportunidade, ou poderia estar oferecendo o produto, eu travava. Eu não conseguia falar. Por quê? Porque eu não confiava em mim, eu não acreditava em mim, eu era insegura. Então, se eu pudesse voltar, eu acho que se eu tivesse tido um pouco mais de confiança em mim mesma, eu teria chegado aonde eu cheguei com mais facilidade e com mais rapidez. Olha só. E já foi rápido, né? Pois é. Mas eu acho que eu poderia chegar mais rápido ainda. Interessante. Depois nós vamos explorar um pouquinho mais sobre essa insegurança. Tá. Mas tem uma frase que fala: o sucesso nos inspira, mas quem verdadeiramente ensina é o fracasso. É verdade. Qual foi o seu maior fracasso e qual foi a lição que você aprendeu? Sim. Talvez não o maior fracasso, mas o fracasso que te trouxe a lição mais importante que você aprendeu. Sim. Então, eu falo assim, são tantas coisas que aconteceram na caminhada, mas eu diria que eu fracassei em talvez
não ter insistido com algumas pessoas que entraram na minha equipe para que elas continuassem a lutar pelos sonhos delas. Então, eu acho que eu não tive paciência com algumas pessoas para desenvolver, para ajudá-las a desenvolver habilidades, desenvolver talentos, e eu deixei com que elas desistissem dos sonhos com muita facilidade. Então, hoje, eu já não faço mais isso. Se eu ver, porque antes a pessoa falava assim, eu não quero mais, eu vou desistir. Eu falei, então tá, ok, obrigada. E não tinha essa insistência. Hoje não, hoje eu falo, não, ela não pode desistir. Você pode, você vai, você consegue. Hoje não tá legal, mas amanhã vai ser um dia melhor. Então hoje eu aprendi, né, ter essa sabedoria melhor para lidar com as pessoas. E eu acho que isso foi um fracasso, sim, porque eu me arrependo muito de não ter tido essa paciência, essa sabedoria que eu tenho hoje. Então a sua lição é justamente insistir mais, enxergar o potencial das pessoas. Exatamente. Insistir mais com elas para que elas mesmas se conheçam, né? Exatamente. E coloca o potencial delas para fora. O negócio é um negócio independente, mas o papel da líder é muito importante. Quando você tem um líder que está ali do lado, que motiva, que mostra para a pessoa que ela pode, ela se sente empoderada e ela vai embora. Então eu falhei com algumas pessoas. Entendi. Em alguns momentos. Eu me arrependo muito disso hoje, porque hoje eu vendo, eu falo, gente, se fosse essa pessoa hoje, com a mente que eu tenho hoje, eu não teria deixado ela desistir. Legal. Então essa parte aí eu acho que eu falhei. Bom, e quais são suas fontes de inspiração além da própria Mary Kay, né? Você tem pessoas que te inspiram? Outra coisa assim, você tem mentores? Então, é até engraçado, porque eu pensei, a minha maior inspiração é a Mary Kay Ash e a minha mentora, né, que é a pessoa que me direcionou, que me mentoreou, que é diretora nacional executiva, Gisele Cosme. Então, ela é uma inspiração para mim, uma mulher na qual eu me inspiro, uma mulher que me representa, uma mulher que também tem uma história de vida maravilhosa. Legal. E sugestões de livros que te inspirou, que te impactou, quais livros que você poderia indicar, recomendar? Legal. Para quem está pensando em empreender ou se aventurar em alguma atividade empreendedora? Eu acho tão legal, dizem que nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós mais convivemos e dos livros que nós lemos também. Então, foi um outro hábito que eu tive que aprender a adquirir, que é o de leitura. Então, é muito importante que nós estejamos sempre lendo, buscando informações. E vou falar alguns livros que marcaram realmente a minha trajetória, a minha vida. Um deles foi O Segredo da Mente Bilionária. Eu só não vou lembrar o autor agora, mas se precisar depois eu te mando. É o T-Hack. Isso. Hacker. Maravilhoso. Um livro da própria Mary Kay Ash, que é Milagres que Acontecem, que é um livro extremamente inspirador, que conta a história dela toda. Outro livro também que fez muita diferença na minha liderança, que me ajudou muito, foi Liderança 360 Graus. John Maxwell. Exatamente, o bom é que você já sabe tudo. E também, agora fugiu, mas a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, é um livro que eu me inspiro muito, que me motiva demais e que me ensina muito também lições de empreendedorismo. E ai, nossa, me fugiu agora. Mas eu já li vários livros, mas me fugiu aqui. Mas os mais impactantes... um que eu acabei de ler, que eu super recomendo para quem trabalha com empreendedorismo, para quem trabalha com pessoas, que é Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Muito bom, gente. Todo ser humano precisa de ler. Lançamento. Todo ser humano precisa de ler esse livro. Que legal. Eu falo que se eu tivesse lido esse livro um pouquinho, nossa, no início da minha trajetória, evitaria muitos problemas. Que legal. Muito bom mesmo. Bacana. Bom, você já com a sua história muito bacana, você já deu várias dicas aqui, mas pontualmente. Sim. 3 a 5 dicas, ou algumas dicas que você poderia dar para quem está pensando em empreender e está meio perdido, está meio sem norte. Então,
Quais dicas você poderia dar para quem está começando? Olha, então, vamos lá. Fé. Eu não estou falando de religião, estou falando de fé. O que é fé? É certeza e convicção de fatos que ainda não aconteceram. Quando eu iniciei na Mary Kay, Rangel, eu nunca tinha vendido uma base, mas eu tinha certeza que eu ia vender. Então, a pessoa que ela quer empreender, ela já tem que iniciar com essa convicção que já deu certo. E muitas vezes a gente quer ver o resultado para começar a acreditar, para começar a crer. Eu digo que não, a gente tem que acreditar para o resultado vir. Então, a fé é muito importante. E você tem que ser uma pessoa decidida. Porque o que acontece com muitas pessoas que decidem empreender? Eu falo isso pelas minhas próprias consultoras, que eu vejo isso muito nelas. Hoje eu quero tudo. Hoje eu quero ser diretora. Aí acontece uma coisa negativa. Hoje eu não quero mais. Aí acontece uma coisa positiva. Agora eu quero. Ou é sim ou é não. Então, se você resolveu empreender, se você tomou a decisão, que seja do fundo da sua alma. Porque tem até uma palavra da Bíblia que diz do homem de ânimo dobre, que o homem de ânimo dobre, ele é semelhante à onda do mar, que ele vai de um lado para o outro. E que esse homem não alcançará coisa alguma. Então, a pessoa que decide empreender, além dela ter fé, ela tem que tomar a decisão e ir embora, independente do que aconteça, independente dos desafios. Porque se a gente for parar diante de cada dificuldade, a gente não vai conseguir chegar. Então, essa é uma das dicas. Outra dica, construir um network. Eu falo que a gente vive uma geração hoje de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Eu falo que mais importante que resultado, mais importante do que dinheiro, são relacionamentos, são contatos. Então, como que eu faço e sempre fiz no meu negócio? Eu sempre busquei estar em evidência. Se tinha um evento, eu estava no evento. Se eu frequento um salão, eu não frequento só aquele salão, eu vou em vários salões. Eu procuro ir em várias academias. Eu nunca fico fixa somente em um lugar. Por quê? Para conhecer pessoas. Porque eu sei que conhecendo pessoas, elas vão me levar a outras pessoas. Tem até um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu acho que isso tem que ser visto. Você tem que buscar parcerias, você tem que buscar conhecer pessoas novas. Então, para você que está empreendendo, amplie o seu network, tenha o maior número de contatos possíveis. Outra dica é ter um mentor. Eu acho muito importante a pessoa que está iniciando no empreendedorismo ter um mentor, ter uma pessoa para direcionar, ter uma pessoa para mostrar o que é certo, o que não é certo, ter uma pessoa para estar com você. E a humildade também, que é fundamental. Humildade em aprender com quem sabe mais do que você, humildade para reconhecer os seus erros, porque muitas vezes as pessoas, eu falo que nós seres humanos, Rangel, a gente tem muito a mania de julgar o outro. A gente sempre acha que o outro está errado e a gente não olha para dentro de si mesmo. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a exercer autorresponsabilidade, começa a ser responsável, falar assim, não, realmente eu errei, eu preciso de melhorar nisso, a pessoa começa a crescer. Então, o que mais? Eu te falei 4. Falou 4. E blindar aquilo que a gente estava falando no início, blindar os ouvidos. Blinde os ouvidos, blinda a sua mente, blinda os seus pensamentos. A nossa mente, ela é tudo. Os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos geram nossas ações geram os nossos resultados. Legal. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Então, se você está empreendendo, começa a pensar alto. Eu acho que a gente tem que pensar alto mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar alto, mas a gente também tem que estar preparado para recomeçar se der errado. Legal. Então, olha só, as dicas da Luciana. Então, primeira coisa, fé. Acreditar, né? Então eu acho que é importante dentro da história dela acreditar primeiro em si mesmo e acreditar naquilo que você está fazendo. Depois vem ser decidido, decidida, que aliás está aliado com a fé aqui. Exatamente. Né? Então você tem fé, então você fica decidido a agir. Isso. Construir o networking, isso realmente é fundamental. Eu sou uma pessoa que eu acredito que 85% dos nossos resultados vêm do networking. Também. Está aqui a Luciana também confirmando isso. Achei muito boa a dica dela de
não fica sempre na mesma academia. Variar, cada dia não é diferente. Vai estar sempre variando, vai sempre em locais diferentes, não frequente sempre os mesmos locais, mas mude para você mudar também e ampliar seu network. Ter um mentor, eu também compartilho demais. Eu acho que eu sou empresário desde 19 anos. Eu fui aprender essa lição do mentor muito tarde. Se eu tivesse mentores lá atrás, com certeza eu teria errado muito menos, teria conseguido resultados bem mais interessantes. Então você que está começando, tenha um mentor, né? Então isso é muito importante. Humildade, também achei ótimo. E humildade, muitas vezes, as pessoas confundem essa questão da humildade. Eu confundia a questão da humildade. Eu achava que humildade é você falar com as pessoas simples. Eu converso desde com o faxineiro, com o porteiro, mas isso não é humildade. Não é. Humildade, por exemplo, eu trabalhei com vendas, e se você chegasse num salão de vendas com 100 vendedores e perguntasse quem aqui leu um livro sobre vendas no último ano, ninguém tinha lido. Por quê? Então isso é falta de humildade. Sim. As pessoas falam assim, não, eu já sei tudo sobre vendas, não preciso aprender mais. Isso é falta de humildade. Exatamente. Então humildade não às vezes confunde. Eu já me confundi muito com relação ao que é humildade, mas humildade é o quê? Você não achar que você sabe tudo e estar sempre preparado para aprender mais. E por último aqui a blindagem, também é excelente a blindagem, porque parece que forças conspiram contra aquilo que a gente sonha. É incrível. Então vai vir pessoas falando negativamente, críticas, e às vezes as pessoas que você até mais ama, mais próximas de você, elas vão, não que elas façam isso de maldade, mas talvez tentando te proteger. Então essa blindagem ela é fundamental. Achei excelente as dicas. Obrigada, Rangel. E vou fechando aqui com a última pergunta. Essa é muito boa. Assim, na sua opinião, qualquer pessoa pode empreender ou é só para quem tem talento? Na minha opinião, qualquer pessoa pode empreender. Eu acredito demais que nós já nascemos com... Deus já nos criou para dominar. E o que acontece muito aqui no Brasil acerca do empreendedorismo, eu acho que existe uma questão muito cultural da pessoa, ela crescer e ela se desenvolver e ela trabalhar para alguém. Eu tenho algo contra isso de maneira nenhuma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso faz com que as pessoas, quando elas veem alguém empreendendo, por isso que as pessoas falam assim, nossa, é louca. Não, por que ela está fazendo isso? Porque já tem essa questão cultural das pessoas acharem que o seguro é quem está ali trabalhando para alguém de carteira assinada. Então, eu acho que todas as pessoas podem se empreender e para que elas façam isso, elas precisam exatamente fazer essas dicas, cumprir essas dicas que eu falei aqui. Basta que elas acreditem e que elas estejam dispostas a desenvolverem as suas habilidades. Se elas estiverem dispostas a desenvolver habilidades, se elas tiverem realmente fé, coragem, essa decisão, essa determinação de lutar e ir atrás dos seus sonhos, qualquer pessoa pode fazer. Legal. Excelente. Então, estamos chegando aqui ao final, né? Eu quero já de antemão agradecer, né, pela entrevista. Eu adorei, foi ótimo. Gostei demais da sua história, muito inspiradora. E então você pode deixar agora uma mensagem final, falar um pouco, né, da sua carreira, se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre a Mary Kay, como é que faz contato, enfim. Sim. Fique à vontade. Então, Rangel, primeiro, eu te agradeço pelo convite, para mim foi uma honra, uma oportunidade maravilhosa e eu não perco oportunidades mesmo. Aprendi isso aí com o tempo. E é isso aí que vocês ouviram, né? Mary Kay é uma empresa extraordinária, uma empresa que transformou a minha vida e tem transformado a vida de milhares de mulheres no mundo inteiro. E se você, né, que está aí me vendo, está aí me ouvindo, tem um interesse de ter uma renda a mais, né, de empreender e ao mesmo tempo quer continuar vivendo valores, continuar vivendo princípios, pode me procurar, que para mim vai ser o maior prazer, né, de te acompanhar, né, principalmente nesse início aí de carreira.
porque vale muito a pena. E muitas vezes nós temos sonhos, muitas vezes nós temos desejos de crescimento, mas às vezes nos falta realmente oportunidade. Então, tudo que eu falei aqui é uma grande oportunidade para que todas vocês que queiram, possam aí melhorar, né? E ter uma renda a mais aí na vida de vocês. Então, para fazer contato, quer deixar um Instagram? Isso, meu Instagram, NSD Luciana Ferreira. Vocês podem me seguir lá. E que aí a gente bate papo, a gente conversa, eu posso ir até você, a gente toma um suco, toma um café, e eu explico direitinho como que faz para vocês fazerem parte desse negócio maravilhoso que transformou a minha vida e tem transformado milhares de vidas de mulheres no mundo inteiro. Tá bom? Joia. Luciana, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que assistiram essa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você. Até mais. Tchau, tchau.